Bem-vindos à Cinemateca Brasileira. Algumas recomendações importantes. Desliguem celulares e quaisquer outros aparelhos que possam emitir ruído. Por motivos de segurança, lembramos que é proibido fumar e entrar na sala com comida, latas e garrafas. Os corredores foram projetados para perfeita circulação. Extintores de incêndio estão estrategicamente localizados e sinalizados, e a brigada de incêndio está pronta para orientá-los. Em caso de incêndio ou falta de energia, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Assim, é só manter a calma e dirigir-se à saída de emergência mais próxima. Para abrir a porta, basta empurrar a barra, filmar ou fotografar, somente com autorização prévia. Boa sessão! Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Wilson, sou especialista de tecnologia da Sony Brasil. Quero agradecer a presença de vocês aqui. A gente vai começar a apresentação agora. Podem trocar para o computador do Samuel, por favor? Tá, obrigado. Então, a ideia agora é começar mostrando para vocês o nosso, de maneira bem simples, o nosso line-up de produtos para a área de cinematografia digital. E falar um pouco de dois produtos que nós trouxemos e que estão no nosso stand, e que um deles está aqui na mesa também, que é a PXW FS5. Tá? Então, eu já vou falar dela. Só começando, esse é o line-up da Sony, tá? Que pode capturar imagens em 4K. Tá? Então, nós temos opções aí para todos os tipos de orçamento. Desde câmeras pequenas, como a nossa Action Cam, que é uma câmera que é muito usada na área para captura de imagens de esporte de aventura. Então, você pode colocar essa câmera no capacete, na bicicleta, no skate. E é uma câmera que já captura com a resolução 4K. Na sequência, nós temos as câmeras DSLR da Sony, né, a nossa famosa série Alpha. Então, nós temos os novos modelos aí que nós também estamos mostrando no nosso stand, a Alpha 7R2, 7S2, 7.2 e a Alpha 6300. Tá? Na sequência, a gente tem uma camcorder de mão, que a gente chama de palm size, que é a PXW X70. Consegue capturar imagens em 4K também. Na sequência, camcorders com a PXW Z100 e PXW Z150, que nós lançamos recentemente. Então, são câmeras mais para a área de vídeo, porém com alguns recursos aí para captura de imagens com um look de cinema. E aí nós entramos efetivamente nos equipamentos com um sensor de Super 35mm, que é o que é utilizado na área de cinematografia digital. Nós começamos o modelo de entrada PXW FS5, que é essa que está aqui. Então vocês podem ver uma câmera bem compacta, fácil de trabalhar. Tem o mesmo sensor da FS7, tá? Que é o mesmo sensor da F5, tá? Então um sensor Super 35mm. Pode utilizar as lentes de câmeras fotográficas, tá? Lentes com autofoco. A gente também está mostrando alguns modelos de lentes no nosso stand. Se vocês tiverem uma oportunidade de passar por lá, a gente vai ficar feliz em mostrar. Na sequência, nós temos a PXW FS7, que é um modelo um pouco superior. Eu vou falar dela daqui a pouco. E as câmeras que a gente vem falando aí há alguns anos, a PMW F5, PMW F55 e a F65, que é a câmera top para cinematografia digital com sensor 8K. Tá? Então nós temos, como vocês podem ver, opções desde câmeras bem simples até modelos top de linha que são usados em produções lá em Hollywood. Tá? Falando um pouquinho só dessa câmera em específico. A PXW FS5 é um novo lançamento. Nós fizemos o anúncio oficial dela no ano passado, no IBC, em setembro, lá em Amsterdã. Tá? Então, as principais vantagens dessa câmera são o fato dela ser uma câmera compacta e leve. Reparem que essas informações são as informações da câmera sem a lente e sem o viewfinder, ou seja, a câmera pesa 800 gramas, é muito leve, confortável de trabalhar com ela, fácil de operar. Com os acessórios, ela vai para cerca de 2 kg. Isso é muito bom. A gente fez até um comparativo ali dessa câmera com uma DSLR, para vocês verem a diferença de peso, que não é uma diferença tão grande, mas a DSLR, por incrível que pareça, é mais pesada. Tá? Então é uma câmera fácil de trabalhar, vocês não têm problema, né? Não tem aquela questão de estar com um equipamento que é muito pesado, que ao longo do tempo de filmagem vai te causar um desconforto maior.
E isso é muito interessante porque você pode utilizá-la em diversas aplicações, incluindo drones. Então, vocês podem ver ali em cima, que é uma câmera que ela pode ser colocada num drone. Hoje isso é muito comum. Ela não é tão pesada, então ela pode ser acoplada ao drone e o drone vai ter autonomia aí para fazer captura de imagens aí com uma qualidade bem superior. Tá? Isso a gente não consegue com câmeras maiores por questão do peso. Ou você precisaria de um drone muito mais potente para isso. Com relação à imagem, é uma câmera que captura imagem em 4K. O 4K, o sensor é um sensor super 35mm, como das nossas FS7, FS5 e F5, mesmo tamanho de sensor. Um sensor com alta sensibilidade e alto range dinâmico. A gente tem aqui uma câmera que oferece 14 stops, 14 pontos de range dinâmico. Ou seja, você consegue explorar de maneira muito mais eficiente toda a exposição que a câmera, que o sensor te oferece. Então você pode fazer imagens com uma qualidade maior. Uma câmera que tem 11,6 milhões de pixels, ou seja, 4K nativo, né, efetivo, e 14 stops de abertura, como eu comentei. Tá? Em termos de resolução, qual 4K que ela trabalha? Vocês sabem, a gente já vem falando há algum tempo, 4K nós temos dois tipos. Né? O 4K que a gente chama de QFHD, que é essa resolução que está aqui na tela, 3.840 por 2.160, que é mais usada para produções voltadas para a TV, 4K para a TV. E nós temos o 4K DCI, que é o de cinema, que é o 4.096 por 2.160 de resolução. Essa câmera captura em QFHD, então 3.840 por 2.160. Se ela tiver com o opcional para gravação em RAW, material bruto, aí sim o sensor faz 4.096 por 2.160. Tá? Além disso, ela faz 4K em 30, com as opções de trabalhar em 30 frames por segundo ou 24 frames por segundo. Tá? Isso já te dá uma qualidade bem interessante para trabalhar em 4K. Trabalha com o codec XAVC da Sony, tá? O XAVC Long, que me dá um bitrate aí de 100 megabits por segundo ou 60 megabits por segundo, dependendo do frame rate que a gente selecionar. Isso é uma qualidade muito alta, uma câmera pequena, compacta, e te dá um resultado muito legal. Tá? Depois a gente vai mostrar umas imagens aqui da FS7, e vocês estão convidados a dar uma olhada na câmera lá no nosso stand, e vocês vão ver que a qualidade dela realmente é bem legal. Falando sobre outras funcionalidades, além da captura em 4K, essa câmera, quando está operando em modo Full HD, ela pode capturar imagens em alta velocidade. Para quê? Para a gente fazer câmera lenta. Então vocês podem ver que em Full HD, com essa câmera, eu consigo capturar imagens em até 240 frames por segundo. Tá? Ou seja, eu consigo fazer, se tiver com a base 30 quadros por segundo, a gente tem 8 vezes de slow. Sou capaz de fazer 8 vezes de slow com essa câmera em Full HD. Tá? Uma câmera pequena. Ela pode chegar a 960 frames por segundo, tá? Porém com uma resolução um pouco inferior. Ela não faz em Full HD, ela faz em HD, mas não é o Full HD, o 1920 por 1080. Porém, 240 frames por segundo em Full HD já permite que vocês façam bastante coisa aí interessante em câmera lenta. Tá? Aqui os codecs que ela grava. Tá? Então, essa sopa de letrinhas aqui é mais para mostrar que ela tem a flexibilidade. Você pode escolher um bitrate ou um codec que vai ser mais adequado ao que você vai produzir. Se você vai trabalhar em 4K, você vai trabalhar com o codec XAVC Long 420 8 bits. Se você estiver trabalhando em Full HD, você já passa a ter gravação com 10 bits, ou seja, uma qualidade muito alta. Você também pode trabalhar com AVC HD. AVC HD é um padrão mais usado para vídeo, então é um codec mais leve, porém com qualidade. Tá? Então aqui as resoluções que a gente tem disponível em AVC HD. E os frame rates. O frame rate a gente pode trabalhar em 60p, 24p, 30p, ou seja, você seleciona o frame rate de acordo com a sua demanda, o que você quer, o que você estiver produzindo. Ela tem também esse recurso chamado Clear Image Zoom. Eletronicamente, a câmera faz compensação. O zoom dela, se você tiver que utilizar o zoom da lente, que é óptico, ela tem uma capacidade. Quando você entra no zoom digital,
ela consegue manter qualidade. Geralmente, quando a gente usa zoom digital, o que a gente tem? Por questão de processamento de imagem, a qualidade cai. Então, a PXWFS5 ela tem esse recurso chamado Clear Image Zoom, que a gente consegue, mesmo com o zoom digital, manter um nível de qualidade alto. Então, para uma situação, a gente não usa isso sempre, mas para uma situação onde você precisa utilizar o zoom da câmera e o zoom óptico não é suficiente, você pode utilizar o zoom digital sem ter uma perda de qualidade expressiva. Tá? Então, aqui a gente mostrou essa característica funcionando. Na sequência, uma função bem interessante é o Center Scan Mode. Então, essa câmera ela pode estender a imagem, como se ela estivesse duplicando a imagem, pegando o centro do sensor. Isso seria o quê? Como se a gente tivesse... Quando você utiliza uma lente de 16 mm, o sensor é Super 35. Se você usa uma lente de 16 mm, o que você tem de efeito? Geralmente vinheta. Então, com esse recurso, você consegue utilizar uma lente de 16 mm sem que a imagem apresente essa deformação. Tá? Então, é um recurso bem interessante, principalmente se você vai trabalhar com jogo de lentes de 16 mm, por exemplo, ou se você quer fazer simplesmente uma extensão de imagem. Ok, ela ganhou alguns prêmios, ela foi bem conceituada, aí a gente lançou ela, como eu falei, no final do ano passado, em setembro, no IBC. Apresentamos agora na NAB desse ano. E um dos pontos interessantes é que ela ganhou um prêmio sobre design. Então, ela é uma câmera que ela foi bem avaliada, principalmente na questão de design, ergonomia da câmera e peso. Como eu falei, a câmera pesa 800 gramas, então é uma câmera muito fácil de trabalhar, ela foi muito bem pensada para o operador. Então, ela ganhou um prêmio aí de design de câmera. Tá? Aqui a gente está mostrando... A gente está mostrando ela na premiação do Oscar, tá? Pelo John Alpert, e o Ross Kaufman e o Michael Bolton. Então, a utilização dessa ela foi utilizada durante o Oscar. E aqui a gente está mostrando a utilização nesse programa Vice da HBO, ela num rig, né, num conjunto, onde a gente está usando a PXW FS5, que é a menorzinha, a FS7, que é a maior que está no stand, e lá em cima vocês podem ver a Alpha 7S. Então, eles utilizam as 3 câmeras para captação desse programa. Então, a gente colocou essa foto dessa traquitana que eles fazem para poder utilizar as três câmeras. Tá? Bom, aqui a gente tem mais informações sobre esses produtos. A gente deixa para vocês nesse site, issuu.com. Vocês encontram qualquer informação de produto da Sony, dessa área de cinematografia nesse site. Vale a pena dar uma olhada lá para ver que tem muita informação. A gente coloca informação de câmera, do que está sendo gravado com essas câmeras. Então, se vocês quiserem ter uma referência, fica tudo disponível nesse site. Tá? Na sequência, eu vou só dar uma breve pincelada na PXWFS7, que é a irmã maior dessa aqui. Para vocês, que é uma câmera que nós estamos mostrando no stand também. Qual a diferença básica dessa câmera para a PXWFS7? Além do tamanho, claro. A FS7 ela pode gravar em diferentes codecs. Então, além do XAVC Long que a gente trabalha aqui, ela trabalha com XAVC Intra. Então, o que isso me traz de benefício? É um codec muito mais eficiente e eu posso trabalhar com bitrate muito maior. Enquanto aqui eu fico limitado em 100 megabits por segundo, na FS7 eu chego até 600 megabits por segundo. Tá? Outro detalhe, lá eu posso capturar 4K, o 3840 por 2160, que é o QFHD, ou o 4K Cinema, o DCI. Posso trabalhar com codec MPEG HD 422, 50 megabits. Posso trabalhar com Apple ProRes. Tá? A câmera, se vocês observarem lá no nosso stand, ela tem na parte de trás um espaço para você colocar um opcional, e esse opcional permite que eu trabalhe com codecs da Apple, por exemplo. Tá? Além da gravação em RAW. Então, além dos codecs que a câmera grava nativo, com um gravador externo eu posso gravar em RAW. Tá? Que aí eu preservo toda a informação de imagem que o sensor captou, eu consigo gravar isso, eu mantenho isso preservado para fazer uma pós-produção. Tá? Você não trabalha com nenhum tipo de codec. Ele vai, tudo que a imagem bruta, né, a informação bruta que o sensor capturou, vai ser armazenada para ser pós-produzido posteriormente.
Aqui as dimensões, então a câmera é um pouco mais pesada, vocês podem ver que ela pesa cerca de 2 kg. Essa aqui, sem nenhum opcional, sem nenhum acessório, lente, viewfinder, 800 gramas. A PXWFS7, 2,2 kg. Perdão, 2 kg. E com os acessórios chega a 4,5. Tá? Então um pouquinho maior. A FS7 ela tem aquele braço que é ajustável na frente, vocês podem olhar lá. Então ela é uma câmera que você pode ajustar dependendo de como você quer capturar a imagem. Você pode ajustar ela para ficar um pouco mais confortável. A FS5 já é mais de mão, handheld, pequenininha. E falando sobre o RAW, nós temos 3 opções para gravação de conteúdo nativo, né? O que a gente chama de negativo digital. Você pode utilizar o gravador da Sony, tá? O gravador, que é o mesmo gravador que é usado na F5 e na F55. Você pode trabalhar com, aqui a gente está mostrando o Odyssey, que é um gravador aí bem conhecido, que é compatível com o RAW da câmera. E agora nós também podemos utilizar o Shogun da Atmos. Então ele também é compatível e também pode gravar conteúdo RAW a partir dessas câmeras. No caso da FS5, ela também pode futuramente, vai poder gravar, permitir conexão com esse tipo de gravador, bastando para isso a gente colocar uma licença opcional. Então, no caso da FS7, colocou o adaptador, já está disponível. No caso da FS5, você tem que colocar uma licença de software para poder utilizar esses gravadores que eu comentei aqui. Tá? Então o sistema é bem flexível, você não precisa usar só o gravador da Sony. Você trabalha com algum desses gravadores, você já pode aproveitar e utilizar com essa câmera também. Com relação às mídias, essa câmera, a FS5, ela trabalha com cartão SD XC. Aquele cartão SD parece um cartão SD, mas ele é mais rápido. Tá? No caso da FS7, como a gente está trabalhando com codecs que podem chegar a taxas de 600 megabits por segundo, como eu comentei, a gente precisa de uma mídia que seja adequada a esse tipo de transferência de dados. Então, no caso da FS7, nós utilizamos uma mídia chamada XQD, cartão XQD. No caso da FS7, a gente precisa de um cartão adequado, por isso utilizar o XQD. A gente mostra aqui, tem 3 opções, nesse caso aqui, de capacidade, 32, 64, 128 GB. Qualquer um deles pode ser utilizado com a câmera. Tá? Aqui os formatos de gravação. Então, novamente, só para mostrar que a gente tem diversas opções de gravação. Eu posso gravar em 4K cinema, 4K QFHD, posso gravar em Full HD. As diferentes frame rates. Outro ponto importante, a FS7 ela chega a 60p, 60 quadros por segundo em 4K. A FS5, como eu comentei, somente 30 quadros por segundo, podendo escolher lá, 30 ou 24. No caso da FS7, 60p em 4K, que já é uma qualidade bem elevada. Tá? Então aqui, os bitrates, reparem, 600 megabits por segundo, 300 megabits por segundo, a gente está falando de altas taxas de transferência de dados. Por isso, eu preciso utilizar cartões de memória mais robustos. Okay? E aqui, para vocês terem uma referência de tempo, tá? Se estiver gravando, por exemplo, em 4096 por 2160, em 4K, com um cartão de 32 GB, eu tenho cerca de 5 minutos de gravação disponível. Se estiver usando o cartão de 64, 10 minutos. O outro cartão, na verdade... o outro slide são 2 cartões de 64, ou um cartão de 128, vão me dar 20 minutos de gravação. Então, só como uma referência para vocês terem, quando você está trabalhando com a câmera, você está trabalhando com um cartão XQD. Ok? Então, reparem aqui que o XAVC a gente pode trabalhar com Full HD em até 223 megabits por segundo, no caso da PXWFS7. Uma qualidade muito elevada. Mesmo para o Full HD, é um codec que te entrega uma qualidade muito alta. E aqui nós colocamos basicamente essas diferenças que eu comentei. Tá? As câmeras estão ali no nosso stand, então vocês podem vê-las de perto. Tá? Essa câmera aqui é a que está lá. E só listando para vocês quais as principais diferenças. A PXWFS7 ela permite gravar em mais codecs. Eu posso trabalhar com 4K em até 60p. Eu trabalho com um tipo de mídia diferenciado, porque eu tenho uma taxa... essa opção de trabalhar com codecs cujo bitrate é mais alto, então eu preciso de um cartão que suporte isso.
E eu posso trabalhar com o kit que está aqui embaixo, nessa imagem aqui de baixo, que é o que a gente chama de XDCA FS7. Uma vez que eu esteja trabalhando com esse kit, eu posso gravar com um codec, por exemplo, Apple ProRes. No caso da FS5, eu não tenho essa opção. A FS5, eu trabalho somente com os codecs Sony, trabalho com 4K em até 30p, lembrando que a FS7 são 60p que eu consigo chegar. E eu trabalho somente em QFHD, resolução só 3840 por 260. No caso da FS7, 4096 por 260 ou 3840 por 260. Ok? E outro ponto aqui também, para separar as duas câmeras. Essa câmera, se eu estiver fazendo câmera lenta, eu chego a 240 frames por segundo. No caso da FS7, eu chego a 180, um pouquinho menos. Por quê? A gente compensa. Essa câmera ela é mais simples, mas ela te dá, para high frame rate, você pode chegar a 240 frames por segundo. A FS7 um pouco menos, porém te dá permissão de gravar em Apple ProRes, em codecs com bitrate maior e assim por diante. Então é sempre uma especificação compensando a outra. Ok? Agora eu vou passar a palavra para o Samuel Fares, que é o nosso gerente de produto e engenheiro de suporte lá da Sony Miami. Ele vai falar um pouco aí de algumas produções que foram feitas com esses equipamentos, incluindo as alfas. Sam? Obrigado, Wilson. E obrigado a todos vocês. Boa tarde. Primeiro, quero pedir desculpa por meu português com sotaque, porque eu sou brasileiro, nasci aqui, mas fui para os Estados Unidos com 5 anos, assim que às vezes sai o gringo, né, o americano, que eu vou falar em inglês algumas palavras, mas só queria pedir desculpa antes. Como gerente de produto na Sony, eu estou quase 13 anos. Estou trabalhando com essas câmeras já faz muito tempo na parte de desenvolvimento com os engenheiros no Japão. Eu viajo às vezes com o Wilson também, a gente viaja para o Japão 1 ou 2 vezes por ano para falar com os engenheiros sobre as novas tecnologias que estão vindo e as que tem hoje em dia, né? Então, com essas câmeras, eu já estou com elas desde que era uma ideia em papel e mostrando o desenho. Era muito legal saber o que ia vir em 2 anos e saber hoje em dia o que vai vir daqui 2 anos, 3 anos. Hoje eu vou falar também sobre a linha de câmeras de cine alta e 4K. Coloca a apresentação, desculpa, só colocar a apresentação de novo. Obrigado. Obrigado. Então, a gente vai falar sobre cine alta, que é a nossa linha de cinema, câmeras de cinema que são as F5, F55 e F65, que é a câmera de 8K. E também vamos falar de uma tecnologia que é HDR, que em fotos a gente já conhece essa tecnologia há muito tempo, mas para 4K a gente nunca podia visualizar o que a câmera já estava capturando. Então isso é um ponto importante para falar, que antes as câmeras já estavam capturando o HDR, mas as televisões e os monitores não podiam mostrar esse alto hang dinâmico ou latitude. Então, agora, hoje em dia, as televisões estão saindo com essa tecnologia e podemos ver realmente que a câmera estava capturando. Então, a Sony é a única companhia que está fazendo não só as câmeras, as televisões, os projetores, mas também eles estão fazendo software. Eles têm uma nuvem para poder guardar nosso material em 4K e poder trabalhar em conjunto com outras pessoas usando o nosso CI Cloud, que é o CI. Também temos uma tecnologia de discos ópticos, onde tem 12 discos ópticos em um cartucho, que parece a tecnologia de CDs que a gente tocava no carro. Lembra que tocava 10 CDs no carro e tinha que usar o cartucho? Agora a gente tem isso com Blu-ray, discos que permitem a gente chegar a 3.3 teras em um disco óptico. E isso vai dar uma vida o seu material de 100 anos de vida. E a gente testou isso, botando os cartuchos embaixo da água, salgada, deixando lá, e depois lavando tudo, abrindo o cartucho, e tudo funcionou ótimo. Assim que essa coisa de poder guardar nosso material em HD ou flash drive, isso acaba daqui 5 anos, 10 anos. Então é necessário ter uma maneira de poder ter um respaldo óptico que é físico, na casa, não na nuvem, não em um HD que talvez não vai funcionar, não com um computador que talvez vai quebrar ou ser roubado. Então é importante ter todo o nosso material respaldado em algum lugar físico, que é usando a tecnologia óptica.
Então vamos falar sobre o espaço de cores que a Sony está trabalhando, que agora, hoje em dia, a gente pode chegar desde a primeira câmera que a gente fez, que era a 65, que é de 8K, a gente já estava num nível de cores maior que cinema. Então antes a gente tinha essa limitação que cinema sempre celuloide era melhor, porque ele podia pegar o latitude de rango dinâmico e também as cores que não podia capturar digital, por isso tinha pessoas que falavam que tem um look de vídeo, né? Que era o look de vídeo mesmo, porque a câmera era vídeo. Mas hoje em dia as câmeras que são câmeras que a gente chama de cinematografia digital tem um espaço de cor que a gente pode trabalhar que é mais alto que o espaço de cor de cinema de celuloide. Esse espaço de cor é que vai permitir que a gente pode mostrar o HDR nas televisões novas e nos monitores novos. Então, a F5 e a F55 estão celebrando 3,5 anos de vida, que é basicamente, em anos de ser humano, é um cara de 18 anos, que agora já está no mundo de Hollywood, já está lá trabalhando e está fazendo muitos filmes. Mas as câmeras vão crescendo. Cada vez que sai uma atualização, um firmware, elas vão tendo novas características. E a gente está fazendo isso com essas câmeras também, a F5 e a FS5 e a FS7, e também as alfas, para botar mais características novas nas câmeras, para poder ter diferentes tipos de gravações ou câmera lenta. Essa câmera está gravando todos os formatos como o HD Cam SR, que era das câmeras F35, que TV Globo é um dos maiores usuários hoje em dia das F55, por causa desses codecs que eles podiam gravar e manter o mesmo fluxo de trabalho que eles estavam usando com a F35. Então, eles têm todas as novelas que estão sendo feitas na TV Globo são feitas com a F55. E na área de Netflix e OTT, o Hulu, Amazon, eles estão usando F55 para quase todos os filmes e também as séries deles. Mais que 70% as produções estão feitas com F55 da Netflix. E também a HBO está gravando com as lentes Super 16mm, que a gente vai falar também com o Rafael sobre isso, que a gente acha realmente que as lentes que fazem a diferença de tudo. Então, se vocês têm qualquer câmera, basicamente, usam diferentes lentes, vocês vão ver uma diferença muito grande com isso, e por isso que HBO optou de usar lentes de Super 16mm com a F55 para a série deles que chama Vinil. E HBO Latinoamérica já fez 6 séries na F55, isso no México, no Chile, Argentina, aqui no Brasil também. E o legal é que eles capturaram tudo em RAW e eles puderam capturar o HDR 2 anos depois que a tecnologia foi usando o mesmo material que eles capturaram 2 anos atrás, só porque era em RAW, era em 16 bits, lineal, então disso eles podiam sacar o HDR. Então isso foi uma prova que eles estavam fazendo para reusar o material deles em HDR. Então, esses são alguns clips, né, fotos da série, e também usando o Filmlight para color correction. Então, o primeiro filme que foi 4K com HDR foi o Tomorrowland, também do Disney, e o primeiro de OTT é do Netflix, é do Amazon, que chama Mozart in the Jungle. Então, esses dois começaram esse trend de HDR. Então, basicamente, os benefícios, mais perto o que o nosso olho, ser humano, pode ver. Basicamente, em vez de ser chamado HDR, pode ser chamado visão ser humana, né? Porque é basicamente isso que a gente vê. Quando a gente olha para o sol, a gente não vê clipping, né? A gente vê o sol. Então, é isso que a gente quer ver quando a gente está gravando com as câmeras. Além disso, o reuso do material, poder reusar esse material para o futuro, como a HBO fez, para poder captar essa nova tecnologia e revender para as futuras coisas como Virtual Reality, VR, também as futuras televisões de 8K,
podemos capturar já pensando no futuro e poder reusar esse material. Então, você vai ganhar mais dinheiro do material que você gravou usando a tecnologia hoje em dia, mas vai seguir ganhando dinheiro nesse mesmo conteúdo em 5 anos, 10 anos que vem. Então, e basicamente a gente está vendo finalmente o que a câmera estava capturando todos esses anos, que a câmera sempre tinha sempre mais avanço tecnológico de a televisão. Em produções ao vivo também a gente está usando as F55 para U2, AC/DC, Katy Perry. Também na Cuba, faz um mês atrás, eu acho, né? Na Cuba eles fizeram um show de graça com quase 500 mil de pessoas, rodando com 14 F55s, sem caminhão, sem infraestrutura, sem nada. Era só com as 14 câmeras, tudo gravando em RAW, 16 bits. Então, agora, uma das novidades para a F55 é poder rodar em 4K 120 quadros por segundo com o novo gravador R7. E isso vai permitir que a gente pode, em vez de só gravar 60 progressivo, como era antes o nosso limite de 4K em RAW, agora a gente pode capturar 120 quadros por segundo em RAW, câmera lenta. O Ang Lee, que vocês talvez conhecem, é um diretor que já ganhou vários Oscars. Ele vai rodar primeiro filme em 120 quadros por segundo em RAW, usando as F55. Ele estava em Las Vegas faz 2 semanas atrás, um mês atrás, falando disso, sobre a experiência dele com a F55. Se vocês querem saber mais informação sobre esses filmes, séries, programas que estão sendo feitas, vocês podem procurar no mesmo site que o Wilson mostrou, da revista Action. Aqui também temos a revista de Cinealta, e o site aí em cima é issuu.com, e depois vocês procuram Sony Profissional aí. Então vamos rapidinho passar na parte de alfas, porque temos aqui um cineasta e um filmmaker, que agora virou amigo, o Rafael Kent, que ele estava fazendo vários clipes que a gente vai ver, então eu quero passar rápido essa parte, mas a Alpha 7S continua sendo a câmera mais sensível do mundo, poder trocar basicamente noite por dia, e com a sensibilidade ISO 409 a 1600, que permite que a gente pode captar 14 passos de latitude, com um sensor de 12.2 megapixéis em full frame, 35 milímetros. Agora, esse 12.2 megapixéis é que permite que a gente está capturando mais luz, porque nos pixéis tem microlentes, e essas microlentes estão capturando mais luz, e o tamanho do pixel é maior, porque para 4K é só necessário 8.8 megapixéis. Então, se você tem uma câmera de 42 megapixéis e quer gravar 4K, você vai só gravar 4K com os 8.8 megapixéis. Em HD é 2.2. Então, esse é o número. E vai ficar aqui, entendeu? Então, poder capturar essas imagens com câmeras tão pequenas também, e poder mandar pela saída HDMI, um RAW também, poder capturar um RAW, é muito importante para poder fazer essa parte. Da Alpha 7S R2 também, ela grava em 4K, mas é mais uma câmera de fotografia com 42 megapixéis, back illuminated, o sensor iluminado por trás, e também tem uma estabilização interna de 5 eixos. As duas câmeras têm essa mesma estabilização. E as duas podem gravar em 4K interno. Então, falando de ótica, a Sony agora está tomando muito mais sério a parte de ótica e estão saindo com vários lentes cada ano. Esse ano a gente está saindo com 4 lentes que, se você vê, comparando com as outras companhias que já têm lentes que estão sendo usadas, a gente, com diferentes adaptadores, como os Metabond, Sigma, que a gente tem aí no stand, você pode usar diferentes lentes de diferentes marcas, PL, Canon, Nikon, Leica, Angenieux. Então, dá para você adaptar diferentes lentes usando essas câmeras por causa da distância de onde mora o sensor e onde você bota a lente, que antes era uma distância de 50, 40 milímetros, hoje com essas câmeras é só 18 milímetros. Então, a gente pode chegar
de 18 aos 40 das lentes EF ou 50 milímetros para as lentes PL. Então é muito importante saber essa parte. Também eu acho que a lente faz a imagem e a câmera só captura, né? Então é importante saber que temos também diferentes lentes que estão saindo esse ano, que são lentes de alta velocidade, 2.8, de 24 a 70. Também temos uma de 1.4 f-stop e 85 prime, como um baby prime, e 70 a 200 em f2.8. Esse f2.8 é contínuo no rango do zoom, então não fica perdendo a profundidade de foco. Então esses são os 3 que a gente vai lançar esse ano, os mais novos, né? E a gente vai seguir lançando 3 ou 4 lentes por ano, que hoje em dia é o máximo que uma companhia está lançando de lentes. Então, o que a gente está fazendo diferente com essas lentes é a maneira de produzir elas e poder ver qualquer erro, artefato de aberrações antes de a lente ser feita. Então, usando a tecnologia que eles fizeram no Japão para poder ver a lente antes que a lente está feita. Então, isso permite que a gente pode corrigir qualquer erro de lente antes. Isso está trabalhando muito bem. Essa imagem foi feita com a Alpha 7R2 e o lente 2470, 2.8. E eu só queria mostrar para vocês os links, se vocês querem saber mais informações dos produtos e ver alguns vídeos também. Temos também software de graça que vocês podem baixar para trabalhar com color correction ou visualização. Também a nuvem é o Sony Cloud CI, que tem 5 GB de graça para vocês subirem qualquer coisa, pode ser vídeos, pode ser fotos, e também podem trabalhar em conjunto com outros usuários da mesma nuvem. E também queria mostrar para vocês rapidinho uma câmerinha que eu comprei, que é uma QX1, que é basicamente, essa é a câmera, né? É para permitir que eu use essa câmera com o meu celular, mas é um lente intercambiável e eu posso botar basicamente qualquer adaptador e qualquer lente nessa câmera e poder usar ela como a minha câmera de telefone, né? Obviamente eu não vou fazer uma larga metragem com isso, porque tem um lag, né, do Wi-Fi, mas é só ligar ela, tocar meu telefone com NFC e ela conecta, faz o handshake, né? Fala, oi, tudo bem? Você está falando Wi-Fi, eu também falo Wi-Fi, vamos se juntar, se juntou, e depois eu posso ver as imagens no meu telefone e tirar fotos com essa lente ou diferentes lentes que tem, da Sony ou de outras marcas usando adaptadores. Então, basicamente, a câmera é só isso. Então, é só o sensor. E aqui atrás você bota a memória e também tem um flash. Também aqui. Tem um flashzinho aqui, que é legal para drones, para coisas assim, é ótimo. Então, é outra opção que a Sony oferece e essa opção custou uns $400. Então, grava Full HD até 30p e, obviamente, não faz 4K, mas quem sabe no futuro, né? Tá bom. Eu vou passar agora para o meu amigo Rafael Kent, que é um cineasta e filmmaker, que ele vai explicar também para vocês a diferença entre os dois e vai falar sobre a experiência dele com as óticas. Muito obrigado pelo seu tempo. E aí, galera, tudo bem? Ele bem falou aqui, eu comecei de uma autoescola, acho que algumas pessoas já me conhecem. Eu vim de uma autoescola e eu vou explicar um pouco de como foi essa paixão que eu tive com relação à Sony. É recente, mas é real. Eu sou fruto da inclusão digital, como assim, vários de vocês que estão aqui, imagino, de virar um diretor porque comprou uma câmera e começou a filmar, ou um cara que faz fotografia, e é por isso que às vezes eu confundo um pouco a nomenclatura de cineasta para filmmaker. Eu acho que ser filmmaker é um futuro. A gente está tendo cada vez mais as ferramentas nas mãos da gente para fazer, enfim, coisas belíssimas. E aí eu comecei eu era fotógrafo, ainda sou, espero. E eu comecei a filmar com DSLR e enfim, tava
teve um dia que eu estava editando um filme em casa e alguém me mostrou, assim, no computador assim do lado. Em casa não, na minha produtora, que era a minha casa, não é mais. Alguém me mostrou um vídeo belíssimo, feito com uma câmera até então nova. E eu olhei para ela assim e falei, nossa, que bonito, cara. Foi feito com a luz da lua. Eu falei, não é possível. Que câmera é essa, cara? O cara assim, não, é uma câmera nova da Sony. Eu falei, Sony? E aí eu tava na época da SPW, né? Eu falei assim, nossa, mas a Sony parou na SPW. E eu nem conhecia ainda. Você tá falando de 3 anos e meio da F55, enfim, da F5. Eu nem conhecia direito. Eu sabia que existia, mas eu não entendia muito bem. E agora eu já soube um monte de coisa que eu também nem sabia. Então, cada vez eu vou descobrindo mais do que eu achei que não existia. Porque só se fala das outras concorrentes de cinema, etc. E você acaba nem sabendo o que a Sony faz. Né? O que a gente tem de opção no mercado. E aí cara, que câmera é essa? É uma 7S. O cara tá fazendo esse vídeo aqui com a luz da lua. Eu falei, então tá bom. Uma semana depois eu falei com o Mambeiro, me estressei, mas ele trouxe. E eu não parei mais. Então, eu vou falar sobre isso. Assim, eu acho que o mundo cada vez mais pede equipamentos que façam mais e que custem menos. Né? E eu acho que a gente tem hoje diversas saídas tão legais, assim, foi a câmera perfeita para mim, foi a 7S. E agora com a 7S2 nem se fala. Que o preço não realmente para a gente é um pouco mais caro, mas com relação ao que ela faz com quem tem no mercado, eu acho que te permite fazer e criar muito mais coisas. E eu vou mostrar um pouco do que eu já fiz com a 7S 1, né? Que é a minha filha querida, e eu não vou me desfazer dela quando eu tiver a 2. E também com a FS7, que eu também acho uma câmera maravilhosa. Já sabia que existia, obviamente, a FS5. Nunca tinha visto, estou vendo aqui pela primeira vez. Estou até querendo roubar ela para mim. Sair correndo, porque eu acho que é uma câmera irada, pequena, que a gente precisa disso para ser um filmmaker. Quanto menor, melhor. Quanto mais leve, melhor. Essa semana eu filmei uma publicidade com uma câmera de cinema que se usa bastante. Da ARRI e, cara, eu peguei ela no ombro e falei, velho, não dá pra filmar com essa câmera. Porque eu tenho 1,65 m, 1,62 m, a câmera pesa mais que eu. Eu falei, cara, eu não vou filmar, não dá pra ser um filmmaker com uma câmera dessa. Então, eu acho que... E assim, a câmera melhor que você tem é a câmera que você tem, né? É a que te permite fazer mais coisas e não adianta ficar sonhando com câmeras grandes do mercado se você não tem a estrutura que essa câmera pede. Então, cada vez que ela diminui e que você precisa de menos coisas acopladas nela, mais situações você vai poder fazer sozinho e criar, né? Eu acho que eu acho que a gente consegue aparecer para o mercado quanto mais a gente for autoral. É engraçado, porque o mercado exige que a gente seja autoral e quando o mercado pede para a gente fazer um filme, ele pede para fazer o filme com o jeito que ele quer. Mas você aparece sendo autoral. Então, eu acho que quanto mais coisa a câmera te permitir em ser autoral, melhor, né? E assim, a gente pode levantar para o pessoal fazer, de repente, fazer algumas perguntas, enfim, trocar alguma ideia, que é uma parte legal. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Como que é? Nobody. Não fica com medo, não, que essa é a sua única oportunidade. Quem? Ah, que ela trouxe o microfone. Tem também agora. lá atrás, né? Alguém, eu acho. Boa tarde. Oi, boa tarde. Então, a minha pergunta é se existe alguma intenção da Sony de produzir uma câmera com sensor maior do que o 35, que já existe, né? Mas que algumas câmeras ainda estão fazendo, assim, uns sensores maiores. Se a Sony também tem... Maior que full frame, 35? Sim. Até agora a gente não está pensando nisso. Não. Até agora. Certo. Não, só isso mesmo. Obrigado. Alguém mais? A gente pode também. Aí... Sim. Tudo nessa fila. Alguém de trás, eu vi uma mãozinha lá. Tá com medo. Tudo bom? Rafael, é uma pergunta mais para você, tá? Não tem muito a ver com a captação, mas você citou o workflow.
E eu fiquei me perguntando, assim, muitas vezes eu também faço clipe, mas mais coisa independente. E Você sofre também, né? a hora que você falou do dinheiro é bem incompreensível. Mas eu fiquei pensando nessa questão de workflow, assim, tipo, porque... Ah, tá vendo? Apaga só um pouquinho a luz. Não, põe o outro Thiago que você botou no começo, era aquele lá, o do Thiago. Pode perguntar. Não vai lá? Tá. E assim, apesar de tudo, eu sei que você já está num nível bem maior agora e está até levando uma grua, tá lá, né? Tipo, eu acompanho o teu trabalho um pouquinho, assim, de leve. Como que é esse workflow com a Sony? Assim, porque você falou que estava em uma outra marca, estava trabalhando com uma outra coisa, e você fez uma migração, e nessa migração você descobriu coisas interessantes, mas foi difícil mudar esse workflow da marca? Nem um pouco, cara. Eu acho que não são só as câmeras que estão facilitando a nossa vida. Assim. Eu acho que os próprios softwares estão facilitando a nossa vida. Então, quando você finalmente entende que o Final Cut, it's over, acabou. É final. É final. E você parte para um Premiere, qualquer câmera que você usar, você vai poder editar ela nativamente. Então, estava falando isso mais cedo aqui, sobre o MXF. Porque é claro que se você tiver um codec um pouco mais universal, né, que é o Apple ProRes, não porque ele é melhor ou pior, é porque a Apple institucionalizou que ele é o melhor, né? Mas você tem um software que tipo, te permite editar o próprio MXF diretamente. É lindo. Alô? Sim, a questão de construir uma nova câmera, um novo produto, como que seria esse processo? Como que poderia ser criado nesse novo tempo, na nova atualidade? Então, para as empresas, por exemplo, para a Sony, a gente já tem desenvolvimento de produto, a gente tem departamentos que fazem isso, tem departamento de desenvolvimento de equipamento. Então, para a gente é um pouco mais fácil, porque a gente já está nisso há muito tempo. Agora, você começar isso do zero, você teria que começar como todo mundo começou. Você tem uma ideia, você vai montar, sei lá, um protótipo, sei lá, um equipamento, uma câmera protótipo, vai testar, funcionou, você vai patentear alguma coisa que você tenha feito que você acha que na verdade que não tenha, né, que não exista, e que você criou e vê um benefício. E aí você vai começar a divulgar o teu equipamento no boca a boca. E aí você provavelmente vai acontecer exatamente o que acontece com os fabricantes. Você faz um negócio, aí alguém fala, poderia ser desse jeito, porque poderia melhorar nisso, poderia melhorar naquilo, isso aqui não está bom. E aí com esses feedbacks você vai melhorando o teu projeto, o teu produto, até que ele se torne uma coisa mais vamos dizer assim, comercial. Começar do zero, a gente tem milhões de dificuldades, mas não é nada disso é impossível, né? Você só teria que como você fazer isso, tem milhões de maneiras. Se você tem uma ideia, teria que, sei lá, montar um protótipo e testar, passar para pessoas que fazem teste de câmera. Olha, eu fiz uma câmera. Vender para a Sony a ideia. Aí, ó. Bom, gente, tem aqui uma pergunta, eu vou deixar o rapaz fazer, mas infelizmente vai ter que ser a última, tá bom? Tá bom, ótimo. Só queria continuar rapidinho a resposta. É entre 3 e 5 anos para a gente fazer uma câmera dessas. Isso. Demora entre 3 e 5 anos do conceito, ideia, papel e quando ela sai à venda. Então, essa câmera faz já mais de 4 anos que está sendo desenvolvida para sair no mercado. Só para te dar uma ideia, o tempo que demora, né? Imagina o que estão fazendo hoje que vai chegar daqui a pouco. Então, o Sam comentou que a gente, quando a gente vai visitar a fábrica, a gente tem acesso a gente vê as coisas que vão sair de um tempo depois. Então, como ele falou, a gente quando viu essa câmera pela primeira vez, era um PowerPoint, era uma ideia. E não tinha nome, não tinha modelo, não tinha nada, era só lá, a gente vai fazer uma câmera desse sentido. E aí eles vão pegando feedback, o que uma câmera anterior tinha que poderia ter nessa, o que seria melhor, e aí eles vão montando, né, e aí sai o produto. Respondido? Sim. Acredito que sim, espero que sim. Senão a gente fala mais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Rafael, costumo acompanhar seu trabalho. Então eu você tenho viu que não está escuro, né? Não, eu vi, ficou bacana. Eu acompanho até o que você postou logo depois de lançar esse da Sanji lá no Facebook, enfim.
Eu trabalhei recentemente com a com a versão 2, né, a 7S 2, e então seria uma pergunta para o Rafael e para o Samuel também. E queria depois que você falasse um pouquinho sobre essa nova versão, que é a 6300, né, a Alpha 6300. A questão da autonomia da bateria foi uma das coisas que eu senti que para mim foi a grande dificuldade. Ela é maravilhosa na questão de luz, de você trabalhar. A gente trabalhou também com uma lente que ela é APS, né, APS-C. Então essa possibilidade de você transformar o sensor dela em APS-C, tudo bem que você perde o 4K ali, mas para a gente que a intenção era gravar em Full HD, né? Foi ótimo, né? Então um ponto super positivo. Mas o que eu senti na produção foi a questão da bateria, né? Então eu queria saber como é que você resolve, né, essa questão da bateria, e queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova versão aí da Alpha, né? Proporcional é uma coisa bacana de falar que quando eu descobri que tinha essa opção do sensor na própria 7S, um mundo novo se abriu para mim. Porque eu filmei um documentário em Nova York ano passado, que eu adoro, que foi, né, foi um trabalho que foi muito bacana, porque saiu um pouco da coisa do clipe e foi para outro lugar. O meu trabalho saiu em vários lugares, pô, foi bem legal. E eu fiz o trabalho inteiro com uma 7S e uma lente só, que era uma grande angular, e eu utilizei muito essa função para eu ganhar o zoom, para dar uma roubadinha no jogo, não por causa do vignette, mas porque a guerrilha te ensina a usar tudo que você tem, né? E eu usei bastante, eu acho maravilhoso, assim, né? E a função que eu acabei de ver que tem na FS, né? Qual que você falou? Você falou que tinha uma que tem, né? Que você pode dar um Center Scan? Cara, isso é sensacional. Dá para usar não só para tirar o vignette, mas para fazer várias outras coisas. É muito legal. Quanto à bateria, cara, bem, não dá para você ter tudo na vida, né, cara? A única coisa que eu tenho para te dizer, pelo que a câmera faz... Não, mas alguma solução? Não. Então, assim, foi o que ele falou agora. Essa solução que ele me mostrou agora é uma solução que os fotógrafos a gente já usa, que inclusive as câmeras, inclusive a 7S que você aluga em locadora, ela já vem com isso. Justamente por causa disso. Mas assim, se a bateria durasse 2 vezes menos, eu ainda ia usar. Porque... compra-se bateria, sacou, velho? É melhor ter uma câmera ruim ou comprar cara ou comprar uma bateria barata para uma câmera boa. A dica também é a questão da locação, né? A gente não tem verba hoje dentro. A minha produtora é bem pequena. Não tem verba para adquirir uma, mas a gente queria rodar o curta para testar a câmera, tudo, e a gente acabou locando. Né? O lance é comprar, assim, bateria para mim é algo essencial. Você tem que ter mesmo de uma maneira ou de outra, entendeu? Sim, é isso que eu tô falando. Cara, é ruim, mas é bom, porque a câmera é ótima. Então, né? Então, na produção, você já adianta essa questão da bateria? Eu mesmo, quando comprei a minha, já comprei de cara 4. Já era uma coisa que eu esperava já. Então, dos males, o menorzinho. Porque quando a gente gravou, no set, a gente deixou lá um esquema para ir carregando. Eu comprei 4 baterias, eu comprei. Só que às vezes você vai fazer uma externa, que nem você foi fazer no morro, às vezes você não tem essa... aí se vira nos 30. Compra mais bateria. É isso. Esse adaptador que eu estava mostrando, ele consegue usar 2 baterias simultaneamente e tem o grip também, que deixa a câmera ficar um pouquinho maior. Eu mostro para você depois. Mas eu acho que a bateria vai rápido porque o excesso ela tem a taxa de transferência da 7S é absurda, cara. É por isso. Ela frita, né? Então, se a câmera está fritando, ela tem que ter energia, né, cara? E essa outra câmera, a 6300? 6300. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é a câmera que ela tem o mesmo sensor que essa, é a APS-C, não é full frame, mas ela também grava 4K. A razão que a gente lançou essa câmera é para ser o sucessor da 6000, que era a câmera que fazia o autofoco para fotos mais rápido do mundo. Então, a ideia com essa é fazer fotografia com um autofoco mais rápido e também poder usar esse autofoco para gravar vídeos em 4K. É isso. Valeu. Alô. Bom, gente, o stand está lá, eles vão estar aqui, o pessoal da Sony, então vocês ainda podem tirar algumas dúvidas lá fora. Desculpa, mas precisamos terminar. Obrigado. Eu queria fazer obrigado a todos da mesa, obrigado a Wilson, obrigado pessoal. Obrigado. Obrigado à Sony.